E aí pessoal, a intenção de fazer esse vídeo aqui não é para causar desconforto, fervor partidário, seja de que lado for, nem para entrar em debates desnecessários por ardor, paixão ideológica, seja ela qual for. Mas é para, assim que for abaixando a poeira, nós começarmos a fazer certas análises muito sérias dos rumos que o país vai começar a tomar daqui para frente. Eu acho que se faz necessário essas análises friamente, deixando os preconceitos de lado, discutindo como pessoas adultas. As eleições já foram, já aconteceu, já foi escolhido o presidente, e segundo as regras, o jogo democrático tem que se aceitar o que foi escolhido pela maioria da população, tem que se respeitar a decisão das urnas. Porém, uma democracia, ela não se limita, ela não se baseia unicamente a participar assistindo uma corrida eleitoral, tomar um dos lados, levantar bandeiras em um dos lados, ir para a urna no dia indicado, votar e acabou. Agora eu só vou discutir política daqui a 4 anos. Não é assim que se faz política, não é assim que se age uma democracia. Agora a coisa começa. Você se lembra qual foi o seu deputado federal que você votou? Em quem você colocou a sua vontade de ver representada lá na Câmara? Você se lembra quem foi o seu senador, seu deputado para a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo? A gente sempre se lembra do executivo, governador e presidente da República. E esquecemos do resto que faz toda a diferença. É agora que vai começar o jogo democrático. Ou deve começar. Cobrando daqueles em quem você votou, para você ter os seus anseios ali representados na Câmara do Povo, onde são tomadas as decisões. É agora que você deve cobrar do seu presidente da República, seja quem você votou. E esse presidente da República, ele não vai representar apenas aqueles que votaram nele, mas ele vai ter que ser presidente de toda uma nação, inclusive aqueles que não votaram nele. E se algum projeto fere de alguma forma anseios dessa população que não escolheu esse governo, ela tem o direito, e não somente o direito, mas o dever de se colocar como oposição e ser resistência frente a isso. Lutar para que certos projetos não passem. É assim que funciona uma democracia saudável. Você tem uma situação e você tem uma oposição. E você tem que ter o diálogo entre essas partes para chegar num senso comum. Não existe democracia com imposição de ideias. Não existe democracia com o varrimento, banimento da oposição. A destruição total daquele que pensa diferente de mim. Isso não é democracia, isso é uma ditadura. Eu estou lendo um livro muito interessante que eu gostaria de indicar, que é Como as Democracias Morrem. Aí alguns viriam, foi escrito por um esquerdista, blá 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 blá. Meu amigo, foi escrito por 2 professores de Harvard, tá? O problema do YouTube é que tem muito especialista de droga nenhuma dando palpites, dando opiniões. Não que seja problema o cara dar, todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, só que tem que ter responsabilidade em cima daquilo que fala. Muitas vezes não tem a menor responsabilidade e esse regime de ódio que nós vivemos hoje no nosso país é muito devido a essa falta de responsabilidade, muitas vezes com fatos. Não adianta eu querer distorcer a história simplesmente para justificar o meu ponto de vista. Certo? Temos que ter a mente aberta para ouvir todos os lados. E eles falam a respeito do enfraquecimento das democracias. Isso não é um fenômeno que está acontecendo no nosso país apenas, isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Nesse momento, está sendo discutido o papel das democracias liberais ocidentais.
né? Esse sentimento de falta de representatividade, da descrença da política tradicional. Você vota e você acha que nada muda. Isso é um debate que está sendo feito no mundo afora. E quando há um cenário de crise, como a que estamos vivendo aqui no Brasil, de crise econômica, e total desalento, né, descrédito da política tradicional, abre-se a porta para aquilo que se chama de outsiders. É aquele camarada que não se vê como um político de carreira, não se vê como um político tradicional, né? E ele se coloca como uma terceira via, ele se coloca como uma opção de que não foi corrompido pela política e que irá liderar um movimento de renovação da política, caça aos corruptos e por aí vai, né? E se tiver que, com isso, mudar as regras do jogo democrático, se tiver que ser linha dura, se tiver que jogar, às vezes até usando mesmo as regras do jogo, mas forçando ao máximo, né, justifica-se para fazer aquilo que tem que ser feito, que é destruir aquilo que está destruindo o país. Tá? Esse tipo de mentalidade. Se pensarmos em ditaduras na história, né, temos que estudar a história, temos que recorrer a ela. Muito vem à mente as ditaduras do entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, anos 20, 30, né, nazismo, fascismo, o Salazar em Portugal, Franco na Espanha. E na América Latina, nos anos 70 e 80, as ditaduras militares que nós tivemos aqui no nosso continente. As ditaduras de 80 e 70, elas foram bem caracterizadas, vamos dizer assim, né? O que você lembra? Você vai lembrar de tanques na rua, né? Tomada de poder através da força. Isso as caracterizou. Mas se você pensar no fascismo e no nazismo, por incrível que pareça, eles não tomaram o poder através da força propriamente dita. Mas Hitler ascendeu a política alemã, chegou à chancelaria do Reich através do voto popular. Os nazistas eles adquiriram um enorme número de cadeiras no Reichstag através da votação popular. A mesma coisa o fascismo. Mussolini chegou ao poder pela força do seu discurso populista, mas também do voto. Depois que ele foi abraçado lá pelo rei, apoiado pelo rei, porque o rei ficou com medo da popularidade de Mussolini, né? Aí tem todo um jogo aí, né, político e de interesses. E o camarada aqui, esse professor de Harvard, ele enumera alguns traços do caráter, né, que caracteriza um autocrata, um futuro ditador, né? Primeiro, característica marcante, é que ele tem um total desapreço, né, pelo jogo democrático. E ele começa a colocar esse jogo democrático a xeque. Ele começa a duvidar do processo democrático. Como é que ele faz isso? Começando a semear ideias de que as eleições são forjadas, que tudo é fraudado, que se não for a vitória dele, houve fraude. Trump fez isso nos Estados Unidos. Hugo Chávez fez isso durante o regime dele inteiro. Gostam tanto de falar da Venezuela. Né? E aqui no Brasil nós sabemos quem teve essa atitude, quem se colocou nessa posição, contestando o tempo inteiro o processo eleitoral. Outra forma é a negação da legitimidade de seus oponentes. Hitler ele assumiu o poder na Alemanha acusando a centro-direita, os liberais alemães, acusando-os de fracos. Eles não tiveram a força política necessária ou de vontade necessária, como ele diz no seu livro, né, Minha Luta. Não tiveram a força e o desejo necessário de manter a Alemanha forte e unida contra o Tratado de Versalhes, que foi um vexame para a Alemanha, que os problemas da guerra foram jogados na conta da Alemanha e ela teve que arcar com isso através do Tratado de Versalhes. A questão dos judeus. Para Hitler, a culpa era dos liberais que estavam lá representando a democracia alemã.
né? Então você começa a fazer um jogo não de diálogo com o seu opositor, não um debate de ideias, mas você começa a caracterizá-lo como algo nojento, um inimigo que tem que ser destruído, extirpado, tirado da existência, porque ele não presta. Você começa um processo de demonização daqueles que pensam diferente de você. Hitler fez isso na Alemanha, Mussolini fez isso na Itália, Hugo Chávez fez isso na Venezuela, né? Fujimori, Pinochet, essa é a estratégia de qualquer ditador. Desabilitar a crença naqueles que ele considera como seus inimigos, a oposição. E é caracterizado também pela intolerância. O ditador ele vai fomentar, ele vai alimentar essa intolerância àqueles que pensam diferente. Primeiro, ele faz através de distorções, de visão própria sua, né, unilateral, ele começa a manchar a reputação desses oponentes. Os taxando de vagabundos, de bandidos, comedores de criança e por aí vai. Depois que ele consegue alimentar esse imaginário popular em cima de um determinado grupo que eles não prestam, ele passa a persegui-los. Ora, o regime nazista ele comparava os judeus a ratos. Isso para legitimar você tirar a vida de uma pessoa. Você matar um ser humano te causa alguma comoção. Agora, você matar rato, qual o problema? O rato tem que ser eliminado, é uma praga, né? Isso é uma tática de propaganda para você denegrir a imagem do seu opositor. O ditador ele tem essa finalidade, destruir aqueles que se opõem a ele. E uma outra característica final, mas não menos importante, é a propensão a restringir liberdades, né? Denegrir a imagem de seus opositores e lançá-los na cadeia, dando eles as duas opções: ou você abandona o país ou você vai para a cadeia. Subsentende uma terceira opção: ou você morre, né? Em muitos regimes aconteceu isso. Outra restrição é a imprensa. Todo regime ditatorial ele ataca a imprensa, quer fechar jornais, né? Quer fechar jornais que escrevem matérias contra aquele determinado camarada que está no poder. Donald Trump tem feito muito isso, né? Contra a CNN e o New York Times. Lógico que ele não vai falar contra a Fox News, porque ela é um canal totalmente de direita nos Estados Unidos, né? Mas o ditador ele sempre vai tentar fechar, ele vai ajudar e bancar a imprensa que é a favor dele, e ele vai tentar destruir de todas as formas aquela que o critica. É a pergunta que eu faço a você: estamos vendo isso no nosso país? Está acontecendo isso aqui no Brasil? A democracia aqui ela está em perigo? Eu não vou responder, eu vou deixar você analisar esses fatos, né? Eu vou terminar esse vídeo fazendo um apelo a você. Saia da sua bolha social. Passe a questionar, inclusive daquilo que você acredita. Passe a estudar outras fontes, não fique preso a um ou dois canais de YouTube e forma sua opinião em cima de tudo isso, ou em cima de apenas um livro e forma sua opinião em cima disso. Não, busque outras fontes, questione, procure a verdade, se há uma verdade, mas procure saber e questionar. Saia da sua bolha social. Nessas eleições, um monte de gente andou excluindo contatos das redes sociais. Não faça isso. Sabe? Aprenda a conviver com aqueles que pensam diferente de você. Isso é enriquecedor, isso não é ruim. Muito pelo contrário.
Aprenda a discutir com aqueles que pensam diferente de você. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vocês vão convergir a opinião. E os dois vão sair maiores dessa discussão do que quando entraram. Mas para isso precisa haver maturidade. Maturidade como ser humano e maturidade política. E não odeie aquele que pense diferente de você. Não odeie aquele que se opõe a você às ideias. Aprenda com ele, ok? Mais tolerância, galera. Um abraço.